Saudações sírio-pleiadianas, queridos amigos, pacientes e leitores. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, arconte-mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conectora temporal do Grupo de Sábios e guardador da psique humana e galáctica. Espero que estejam todos muito bem. Hoje estamos aqui para gravar mais um encontro e compartilhar informações com todos os nossos amigos e espectadores, tanto do blog como do canal do YouTube. E hoje gravamos esse vídeo diretamente da cidade de Beja, em Portugal, na região do Alto Alentejo, uma região onde se faz excelentes azeites, excelentes vinhos e onde se preserva uma cultura antiga, rural, desde a época dos celtas e que infelizmente foi atravessada por essa praga que nós temos no nosso planeta, chamada cristianismo. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje o tema escolhido para o nosso encontro é um tema bastante delicado, justamente porque fala de uma parte de nós mesmos, que toda essa cultura religiosa, que toda essa cultura baseada em crenças e idolatria, tratou de exorcizar da nossa relação cotidiana. O tema que nós escolhemos para tratar hoje é justamente o Tantra, a evolução espiritual através da sexualidade. Porque é muito importante que as pessoas compreendam que nem sempre a humanidade desse planeta se relacionou com a sua sexualidade da maneira como nós temos feito, principalmente de 800, 1000 anos para cá, de forma que algumas culturas convenceram a nós de que a sexualidade é algo sujo, é algo que só deve ser utilizado para a procriação, entre outras informações que foram plasmadas nos nossos campos psíquicos e que fazem com que, através de energias como medo e dúvida, nossas crenças sejam alteradas de maneira a não ter mais conhecimento sobre si mesmo, sobre o próprio corpo, e por isso é tão importante que todos tenham conhecimento a respeito do que é o Tantra, que na Yoga nada mais é do que o ramo evolutivo que nos permite desenvolver-se através da sexualidade. Como todos sabem, as principais ramas do Yoga tratam justamente de diferentes setores da expressão humana. O Hatha Yoga, que é a base de todo Yoga, está tratando justamente da energia solar, equilíbrio entre a energia solar e lunar. O Raja Yoga vai tratar justamente da meditação, relaxamento, a capacidade de concentração. E o Tantra Yoga, que é o que nós vamos abordar um pouco aqui hoje, trata justamente da nossa sexualidade, essa energia potentíssima, que é a energia que utilizamos para perpetuar a vida no planeta Terra. Porém, para falar de Tantra, para falar de sexualidade, para falar de evolução espiritual, é preciso que nós adentremos em contato não apenas com nós mesmos, mas com as possíveis versões alternativas e verdadeiras a respeito do passado da raça humana e a respeito do passado do planeta Terra. Como a literatura dos Vedas nos ensina, e o Grupo de Sábios e a Casa Real Sagrada de Sirius têm nos ensinado também, o passado do nosso planeta não é necessariamente linear, como tentam nos convencer os livros de história. Então, desde um ponto de vista prático, é muito importante que todos compreendam que toda a criação se dá desde uma perspectiva mental etérea e ao longo da sua evolução ela vai se materializando, o que em nossa realidade nós também podemos interpretar como um processo de queda dimensional. Então, segundo a Casa Real Sagrada de Sirius, a origem dos seres humanos acontece desde uma perspectiva andrógena, ou seja, apesar de nós nos manifestarmos em corpos físicos masculinos e femininos, a nossa alma, a nossa consciência, tem a capacidade de manifestar-se através das duas sexualidades ou energias solares e lunares que comandam a heliografia evolutiva da nossa realidade, e também a capacidade de manifestar-se através de outras sexualidades. Aí nós estaremos falando em mundos trinários, quaternários e não binários como o nosso. Mas vamos nos concentrar na evolução sexual e na sexualidade. Nós vivemos em uma realidade que considera a sexualidade de uma maneira bem pobre, considerando a pluralidade dessa energia. Nós, em nossa realidade, recebemos 3 denominações que
que hoje nós vamos explorar um pouco essas denominações para compreender como a energia sexual trabalha. A princípio existem as pessoas homossexuais, as pessoas bissexuais e as pessoas heterossexuais. E graças à cultura cristã criou-se a ideia de que as pessoas homossexuais são totalmente enfermas, as pessoas bissexuais são mais ou menos enfermas e as pessoas heterossexuais sim que são saudáveis e estão corretas. Só que ao longo da história, tanto da delinquência como da selvageria, entre outros tipos de atitudes destrutivas, nós compreendemos que as coisas não são necessariamente desse jeito. Mas a questão é, a humanidade está controlada por esse conceito. Por que a humanidade está controlada por esse conceito? Porque as pessoas que controlam a nossa realidade trabalham através dos estímulos que as pessoas reagem, né, para obter os resultados que eles querem. Então, do mesmo jeito que nós aprendemos no encontro passado, né, que no passado do planeta Terra, as mulheres, primeiro nós éramos seres andrógenos, logo nós passamos a nos manifestar através de corpos femininos, e as mulheres se reproduziam através de partenogênese e relações lésbicas. Foi depois de muito tempo que uma dessas mulheres conseguiu dar à luz a um ser com o cromossomo diferenciado que manifestou um corpo masculino. Então, durante muito tempo, nós éramos seres andrógenos com uma capacidade de autoconhecimento e autoexpressão desse conhecimento total e tremenda. Logo fomos adentrando num processo de separação dessa androgenia, manifestando primeiro corpos femininos, para logo depois de passar um bom tempo se reproduzindo através de corpos femininos, dar à luz a corpos masculinos e aí então regressar a esse nível de equilíbrio que hoje nos permite a heterossexualidade desde uma perspectiva do planejamento familiar, né? Então, claro, durante muitos anos, a gente está falando aí de gerações de 3,5 milhões até 50 milhões de anos atrás que habitaram o planeta, os sistemas eram matriarcais. E todo o conhecimento foi experimentado primeiro pelas mulheres do que pelos homens, tanto para o bem quanto para o mal. Tudo que os homens fazem hoje, principalmente no que tange a violência, a religião e os sacrifícios, já havia sido experimentado pelas mulheres. E é por isso que as mulheres, desde a perspectiva da evolução sexual, na atualidade, têm uma busca maior por algo equilibrado, monogâmico, entre outras coisas, justamente porque elas já têm um conhecimento muito grande de quais são os resultados da orgia, dos rituais, da selvageria, do sacrifício, entre outras coisas que os homens não conhecem muito bem e por isso eles acabam dando tanto lucro para os prostíbulos, entre outras estruturas que trabalham com essas energias guardadas e ocultas, né? Que são as energias sexuais ancestrais que a humanidade traz em si e que são liberadas de maneira homeopática ou não nesses ambientes que hoje são prostíbulos e casas de prostituição. Na verdade, essas casas e prostíbulos são como pequenos cacos de um imenso espelho que se rompeu, que era o passado da raça humana, no que tange a evolução sexual desde a perspectiva orgiástica e em grupo. Então, os homens demoraram para compreender que eles eram partícipes do ritual de trazer a vida à Terra, né? Então, durante muitos tempos, durante muitas eras, os homens adoraram as mulheres como deusas, da mesma maneira que a humanidade hoje adora estátuas acreditando que Jesus vai voltar. Adoraram as vaginas como a porta de entrada nessa realidade. E obviamente que esse poder de ser adorada como deuses ou ter a sua vagina adorada como algo sagrado deu muito poder às mulheres. E esse poder ele se desenvolveu tanto para o bem quanto para o mal. Então, a ruína do mundo matriarcal trata justamente do nível de poder maléfico que as mulheres desenvolveram, uma vez que elas tinham o poder de fazer filhos, organizar famílias e decidir para que cada pessoa servia dentro do tecido social. E obviamente que isso gerou guerra, tanto entre as próprias mulheres do matriarcado, como entre as espécies masculina e feminina.
Então, o patriarcado que nós temos hoje nada mais é do que uma configuração que serve de cura, que serve de band-aid, que serve de cicatrização para tudo aquilo que nós já vivemos durante a era do matriarcado. E é por isso que a maioria das pessoas, principalmente as mulheres, vive com uma certa sensação de déjà vu, uma certa sensação de que tudo isso que nós estamos vivendo já foi experimentado por nós em outras realidades, e de fato é verdade. Foi assim em Líria, foi assim nas Pleiades, e agora está sendo aqui uma outra vez. Nós estamos completando um ciclo de 10 mil anos de evolução baseada em polaridade, dualidade. E claro, é importante que nesse momento todas as pessoas percebam se trabalham com serviço a si mesmos, se trabalham com serviço aos outros, justamente para poder realizar uma programação existencial mais eficiente e com melhor potência, livre de dúvidas, livre de medos, livre de engano. Mas enfim, voltando a falar sobre sexualidade e evolução espiritual, nós vivemos uma era matriarcal que foi marcada justamente por um processo de decadência que deu início ao que nós chamamos de era patriarcal. Da mesma maneira que a era matriarcal foi marcada pelo domínio tanto da escravidão como da liberdade através das energias sexuais, e isso quer dizer que uma vez que as mulheres estavam sendo adoradas como deusas, uma vez que as vaginas eram vistas como portais de entrada na realidade, as tetas tinham uma simbologia de abundância e fartura, vocês devem realizar que não havia prédios, que não havia bibliotecas, não havia necessidade de ter conhecimentos materializados de maneira externa. O que havia sim eram pessoas que hoje são médiums, entre outros talentos, que trabalhavam como oráculos e tinham a capacidade de conectar realidade 4D, 5D e etc. Da mesma maneira que hoje, através de um iPhone, nós temos a capacidade de enviar e-mails, receber telefonemas, gravar um vídeo, postar isso em tempo real, entre outras realidades que nós compartilhamos. Então, uma vez estabelecidas as bases do mundo patriarcal, para justamente cicatrizar tudo aquilo que foi gerado a nível trauma com a queda dimensional do mundo matriarcal, surge aquilo que nós conhecemos como matrimônio. E essa é uma palavra muito interessante, justamente porque a palavra matrimônio é o feminino de patrimônio, né? E patrimônio é o deus do capitalismo, é o deus da cultura patriarcal. Então, enquanto os homens buscam patrimônios, trabalham e sustentam uma família, as mulheres sustentam o matrimônio, né? Então, o matrimônio ele é a única referência de patrimônio do mundo feminino, e justamente por isso os cristãos e as religiões em geral utilizam como sinônimo de célula sagrada, né? E é curioso como as mulheres não se deram conta disso ainda, que matrimônio é a única compensação que o capitalismo e o mundo patriarcal dá para ela, no sentido de manter a espiritualidade viva na realidade material. Então é através do matrimônio que nós resgatamos a nossa capacidade de espiritualidade. Obviamente que isso necessita de amor para fluir desde uma perspectiva mágica e alquímica, diferente da maioria dos matrimônios que a gente vê que acontece por medo de estar só, por necessidades econômicas, entre outros motivos, que ao longo da linha do tempo as pessoas foram se acostumando a casar por motivos que não eram amor ou a vontade de procriar e formar uma família, né? Então é muito importante que todos compreendam que desde a perspectiva original todos nascemos homossexuais, justamente porque a homossexualidade foi a primeira manifestação de amor e carinho que nós tivemos quando perdemos a nossa capacidade de androgenia, lembra? Então nós perdemos a nossa capacidade de androgenia e passamos a nos manifestar como corpos femininos. Esses corpos femininos tinham relações e procriavam através de partenogênese. E claro, tudo isso pode ser lido desde uma perspectiva de desespero ou de perpetuação da espécie, né? Então, enquanto as mulheres se reproduziam através delas mesmas, nós ainda estávamos aprisionados na parte instintiva, que é o que os gregos chamam eros, né? Então, através do poder do erotismo, que é uma coisa que as mulheres ainda têm bastante latente,
nós mantínhamos um nível de amor que é o nível de amor dos homossexuais, que não é possível procriar, que é um amor que trabalha bastante com energias de vaidade, narcisismo, competição, inveja. As pessoas estão muito mais ligadas, não sei, na lingerie ou nos acessórios que usam do que na essência que vibram, na sabedoria que tem, entre outras coisas, né? Então, considerando que todos nós, desde a perspectiva evolutiva, chegamos nessa realidade de maneira homossexual, justamente porque não havia o outro sexo para manifestar-se, a bissexualidade surge justamente quando as mulheres começam a dar à luz a homens. Agora, realizem que as mulheres passaram um bom tempo dando à luz a homens sem necessariamente procriar através desses. Da mesma maneira que as raças reptilianas procriam de uma maneira ovípara, ou seja, uma única mãe serve de matriz de nascimento para milhões e milhões de ovos que ela copula ou choca, não saberia usar a palavra direito, mas enfim, essa configuração através da qual nós chegamos aqui na Terra, onde a mulher tem que nos carregar por 9 meses e amamentar e cuidar, entre outras coisas, não é necessariamente a maneira como nós chegamos em todos os outros mundos que a raça humana habita. Então, voltando ao tema do instinto e da homossexualidade, da bissexualidade e o desenvolvimento das emoções, e obviamente a heterossexualidade como a capacidade de compreender o mundo supramental. Então, nós evoluímos do instinto da homossexualidade para a bissexualidade das emoções, para logo compreender a realidade desde a perspectiva do Criador, praticando a heterossexualidade. E é por isso que, por mais que um casal de gays se amem, eles nessa realidade não conseguem procriar, justamente porque um polo positivo com outro polo positivo não consegue fazer a luz dessa sala acender. Você precisa de um polo positivo e de um polo negativo. Então, quando um homem e uma mulher encontram um nível de amor perfeito e formam uma família, dentro dele toda uma experiência alquímica a respeito do que é ser feito à imagem e semelhança de Deus e criador da sua própria realidade passa a manifestar-se. Então é muito importante compreender que todos nós temos todas as sexualidades dentro de nós, e as pessoas que estão identificadas com a sua sexualidade gay, ou seja, as pessoas que se acreditam homossexuais e acreditam não gostar de mulher, essas pessoas na verdade estão equivocadas. Simplesmente elas estão limitando a capacidade de amar delas às regiões instintivas, às regiões materiais, às regiões telúricas, às regiões carnais. Então essa pessoa ela é feliz através do prazer. E claro, ela sofre uma ressaca tremenda por causa disso, porque se você é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus e tem um potencial criador tremendo, acreditar que você vai ser feliz colecionando bugigangas ou usando roupas da marca tal, ou arrasando na pista para que os seus amigos te aplaudam, ou utilizando uma maquiagem que leva purpurina, entre outras coisas, que é o universo tanto das mulheres como dos gays. Eles estão profundamente distraídos com tudo aquilo que eles conseguem sentir através da energia sexual, e como isso se pulveriza nas coisas materiais, nos feitiços, com as coisas da moda, entre outras coisas, né? Obviamente que quando a pessoa sente uma necessidade maior, ou seja, uma necessidade de ampliar a sua consciência a respeito do que é essa energia erótica, ela desenvolve aquilo que nós chamamos emoção. Então a pessoa homossexual ela tem a heliografia e programação existencial de vida programada para compreender o que é a felicidade através da dor. E é por isso que tem o sexo anal, é por isso que, ainda que seja um casal de homossexuais, quando eles se apaixonam, eles reproduzem o mesmo comportamento do que os héteros, né? Então eles vão ser monogâmicos, eles abrem mão de uma certa promiscuidade, eles passam a criar os cachorros como se fossem filhos, então eles reproduzem o formato da família cristã, porém dentro de uma relação gay. Já a pessoa que aceita o sexo com homens, o sexo com mulher, o amor, né? Porque o sexo é um ato e o amor é a energia que tem que estar, digamos assim, infiltrada nesse ato, justamente para que as pessoas possam compreender o Criador, a criatura e etc. Então a pessoa que sai dos domínios do instinto profundamente embrutecido, que é a homossexualidade,
e evolui para os domínios da emoção, começa a desenvolver o que nós chamamos a bissexualidade. Então essa pessoa ela já não está movida apenas pela carga erótica e estética, mas ela passa a entrar em contato com conhecimentos, com emoções, com sentimentos e uma série de outras coisas que expande a capacidade dela de compreender e sentir e aprender sobre o que é belo, sobre o que é bom, sobre o que é ser feliz e estar livre de enganos, ilusões, crenças, mentiras e outras coisas. Então essa pessoa ela descobre a felicidade já não mais através apenas da dor, mas também através do prazer, através da virtude, através da compensação. E os gregos definiam isso do amor eros para o amor philos, né, que vem de filosofia, sabedoria. Logo, consequentemente, uma vez que a pessoa compreendeu o que é energia erótica e que essa, sem amor, pode ser uma forma de autossabotagem, e desenvolve as próprias emoções, refinando a sua capacidade de perceber o que é a beleza, o que é a verdade, ela ainda pode evoluir de uma maneira íntegra, que é o que nos possibilita ser criadores, né? Que é justamente a felicidade através do conhecimento. Por quê? Porque conhecimento é algo que eu adquiro, primeiro, buscando e segundo, tendo experiências. Essas experiências me fazem chegar a conclusões. E é através disso, de conhecimentos somado a experiências que tenham conclusões, que eu começo a entender e realizar o que é a verdade, que eu começo a entender o que é a minha programação existencial, de onde eu venho, por que eu estou aqui, entre outras questões que a cultura secular, a cultura materialista, trata com desprezo. Eles utilizam muito da ridicularização e da chacota que a gente viu em todos os programas de comédia ao longo da história da televisão, implantarem conceitos dentro de nós onde, nos momentos em que a gente tem que entrar em contato com a nossa existência em níveis profundos, em níveis metafísicos, no momento em que nós temos que meditar e relaxar para compreender uma verdade, tudo isso é bombardeado, né, por aquela energia da comédia, por aquela energia do stand-up, por aquela energia que se dedica a fazer piada e rir de tudo. E nós estamos vivendo um momento no Brasil muito triste nesse aspecto, um momento bastante homossexual, um momento bastante instintivo, onde as pessoas não querem desenvolver emoções, não querem desenvolver a realidade supramental, não querem compreender as regras, leis e disciplinas que devem assimilar justamente para estar blindadas ao trabalho desses canalhas, que uma vez que estão no comando do país, dão liberdade, né, para que as entidades de baixa frequência que trabalham de maneira... Então eu tenho dito isso nos nossos últimos encontros aqui, repito, hoje infelizmente o Brasil é um lugar perigoso que está governado pela vulgaridade, pelo cinismo, pela ironia, e isso não tem nada a ver com os políticos que estão no poder, isso tem a ver com os diferentes vórtices de energia que trataram de manipular as pessoas de forma que hoje elas não percebem que o conceito de cidadania que elas têm não foi criado por elas, elas nunca participaram da vida da cidade como cidadãs, elas simplesmente fizeram aquilo que a televisão disse para elas que era ser cidadã. Então hoje nós temos uma crise de burrice no Brasil que permite às pessoas serem artífices de uma teocracia cleptojurídica, que permite que pessoas fardadas, que pessoas religiosas, que pessoas proprietárias de terra, que pessoas que são procuradores e juízes não sigam as mesmas leis e estejam sujeitos aos mesmos tipos de punição que as pessoas como eu, que as pessoas como você, que as pessoas... Então existe toda essa tentativa, né, de eliminar a história dos nossos currículos, desmerecer as pessoas através de rótulos, seja petista, seja comunista, seja lá o que for, como se uma pessoa não tivesse o direito de ser o que ela quiser e ter razão. Então existe um grande movimento por parte dos mentirosos desse país, por parte das elites desse país, por parte dos escravizadores desse país, de tentar colocar a culpa em quem não tem culpa, em quem na verdade mais fez, seja pelas pessoas mais necessitadas. Então, quer dizer, hoje em dia a política no Brasil está se homogeneizando não entre dois partidos de esquerda e direita, mas sim entre aqueles que querem ser canalhas e não ser punidos, e aqueles que todos dizem que é canalhas, mas não conseguem provar essa canalice. E claro, isso cria uma situação bastante
interessante do ponto de vista de que um país onde os ricos odeiam os pobres e parte desses pobres querem continuar trabalhando para esses ricos sem entender o que está sendo feito com eles, de fato cria-se um tabuleiro, um jogo de equilíbrios que se gera através do caos. Então, o trabalho das nossas elites no Brasil hoje é gerar o máximo de caos possível, justamente para levar as pessoas para um nível de confusão mental, onde qualquer solução apresentada seja aceita de forma desesperada. Então é muito importante nesse momento nós nos desconectarmos dos coletivos e nos conectarmos com a energia sexual. Então é possível que seja muito mais produtivo você se masturbar em casa e fazer yoga do que ficar escolhendo um lado dessa guerra política no Brasil ou ficar repetindo condução coercitiva, entre outras palavras e jargões que a mídia fica buzinando na mente das pessoas, justamente para as pessoas acreditarem que elas têm algum conhecimento, mas na verdade elas só estão adquirindo um vocabulário um pouco mais elaborado e alimentando a ilusão de que são menos burras, e alimentando a ilusão de que não vão ter que estudar, e alimentando a ilusão de que não vão ter de deixar de ser charlatães. E é graças a essa charlatano epidemia que nós estamos vivendo no Brasil, que nós vemos técnicas como o Reiki e o coaching fazer um tremendo sucesso, quando na verdade isso só faz sucesso e tem êxito com seres que realmente estão num nível de insegurança e desgraça tremendo. Então eles só têm crença, não têm conhecimento, não são capazes de avaliar a diferença entre o que é verdade, o que é mentira, o que é desinformação, não são capazes de perceber, inclusive, se estão sendo manipulados. E aqui no nosso canal mesmo, muitas pessoas manifestam dúvidas a respeito do porquê eu defendo isso, do porquê eu defendo aquilo, justamente porque a Rede Globo doutrinou a mente dessas pessoas de forma que está proibido ter um posicionamento diferente daquele. Então, as pessoas ficam pedindo cadeia para um personagem que elas odeiam, mas não entendem o porquê odeiam e como foram induzidas a odiar. Então, o que nós temos hoje no Brasil é uma crise de papagaios, de pirata, que acostumaram-se a se dar bem na vida caminhando no lombo de outras pessoas. O que nós temos é um bando de gente canalha, mau caráter, sem força de vontade, louco para acumular não sei quantos diplominhas em cursos com quem eles admiram, para logo achar que vai estar ajudando outras pessoas e sendo terapeutas, mas ficaram realizando tudo isso desde uma perspectiva meramente interesseira, capitalista, sem realizar que os processos muitas vezes dependem de deixar-se levar e não simplesmente achar que tomam todas as decisões. Então é muito interessante quando as pessoas recebem o nosso resumo psicoterapêutico, as pessoas que realizam psicoterapia, elas respondem querendo deixar claro se elas estão de acordo ou não estão com o nosso diagnóstico. E claro, as pessoas que fazem um tratamento e procuram a nossa medicina em Casa Real Sagrada é justamente porque já não estão tendo êxito com os pontos de vistas e diagnósticos que elas encontraram nas realidades da Matrix 3D. Então, é muito importante deixar claro para todos que nós somos uma Casa Real Sagrada de 350 mil anos, com a medicina mais eficiente da Via Láctea. Se você pretende resgatar os níveis de felicidade que você tinha no passado, nós realmente não poderemos ajudar você. Nós estamos aqui justamente para fazer com que as pessoas entrem em contato com níveis de conhecimento que estão inerentes à sua memória celular e que por vezes podem ser conectadas de maneira traumática, justamente por quê? Porque a pessoa é obrigada a compreender o quanto ela é mentirosa, o quanto ela é autossabotadora, o quanto ela é egoesclerótica, e a pessoa não tem que se sentir culpada de descobrir tudo isso, ela tem apenas que compreender que essas coisas acontecem justamente porque o grosso da humanidade está aprisionado em 5 sentidos cerebrais, administrando tudo desde o intelecto e pormenorizando a relação que ela deveria ter com a realidade desde uma perspectiva tântrica, orgástica, instintiva, e desde uma relação emocional, cardiochacral, que é o que nos permite compreender a realidade desde esse cérebro aqui, que o coração é o cérebro do corpo mental, da mesma maneira que o cérebro controla todo o mecanismo 3D.
Então é muito importante que vocês desistam de ver o coração como um músculo que bombeia sangue. No coração nós temos informações gravadas desde muito tempo. Cada uma dos 3 trilhões de células que nós temos em nosso corpo funciona como um microchip. E esses microchips podem ser programados através de diferentes perspectivas, da mesma maneira que você programa o hardware de uma maneira, o software de outra, e precisa dos dois para poder instalar o Windows, para poder ter a sua máquina funcionando e realizar os seus trabalhos. Bom, para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos que têm nos procurado, principalmente o pessoal de Portugal, e gostaria de pedir perdão pelo atraso em alguns trabalhos que tem que ser entregue, mas eu realmente sou uma pessoa só e estou com um pouco de dificuldade e às vezes essas dificuldades com as viagens aumentam. E agradecer as pessoas que escrevem fazendo críticas, as pessoas que escrevem fazendo elogios. Eu estou agora suspenso do Facebook por 30 dias no perfil Rui Mendes, portanto os que quiserem se comunicar comigo utilizem o perfil Mendes Rui. E acredito que nos próximos dias estaremos de volta a Barcelona e estamos buscando mais pessoas interessadas em realizar home therapy para ter a minha visita e hospedar-me em suas casas, ou Yoga Travel and Therapy para vir a Barcelona e realizar terapias e cursos de maneira intensiva. Eu gostaria de agradecer a todos de verdade, do fundo do meu coração, e espero que eu tenha tempo e tranquilidade para conseguir realizar mais vídeos esse mês. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Até a próxima. Namastê.